Olá pessoal, eu sou Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e neste vídeo nós vamos conversar sobre alguns canalhas e oportunistas, mais precisamente sobre essa treta entre os deputados federais pelo PL Mário Frias e Nicolas Ferreira, que reverberou muito e também trouxe para o ringue um outro deputado federal, o André Janones, que a gente vai agora analisar e entender essa treta entre o Nicolas e o Mário Frias e o que o Janones tem a ver com isso, o que ele pretende se metendo nessa treta. Mário Frias, que já foi secretário da Cultura no governo Bolsonaro e inclusive foi eleito na vanguarda do bolsonarismo, ele é um fiel escudeiro do Bolsonaro. Ele sempre foi vassalo, sectário do bolsonarismo, público e notório, claro, ele nunca escondeu quem ele é, e as ideologias que ele segue. A gente concordando ou discordando, ele sempre foi vassalo do bolsonarismo. Assim sendo, ele fez um post onde ele critica o deputado Nicolas e chama o deputado Nicolas de desleal, diz que o deputado Nicolas não deveria conversar com uma pessoa que fala mal do presidente Bolsonaro, e ele faz essa crítica a Nicolas porque Nicolas se encontrou com Renato que é conhecido aí nas redes sociais como 38ão, e Nicolas faz vídeos e fotos com Renato. Deputado Mário Frias não curte ou não gostou daquela atitude e foi reclamar que discorda da forma com que Nicolas agiu, chama de desleal, como eu falei, por aí vai. Só que ele faz essa crítica nomeando o Nicolas, falando sobre o Nicolas. Que as pessoas podem até falar que ele é antiquado, mas que ele não compactua com essa postura que o Nicolas teve. Aí, Nicolas, que sempre foi estridente, barulhento, né, beligerante, ele faz o quê? Um textão para responder Mário, mas sem nomear Mário. Por que Nicolas faz o textão? Porque o post do deputado Mário reverberou muito, teve muitas curtidas, e a gente sabe que os políticos, não só os políticos, mas principalmente os políticos, eles... a métrica deles é o like, né, a curtida e o compartilhamento. Assim, por conta do engajamento que esse post teve, Nicolas faz o textão. No textão dele, ele basicamente tenta se colocar como um político independente, um político que tem princípios e convicções e que não vai na cabeça dos outros, de alguém que se acha... que acha que tem uma relevância, mas que inclusive não tem essa relevância no mundo real, dando direta para o Mário. Ele diz inclusive que o post não é só para um, ou seja, não é só para o Mário, mas é para várias pessoas. E a gente entende que é o quê? Do mesmo lado político dele ou do partido dele, que arrota virtude, mas que não tem virtude, que é basicamente... faz o que faz, finge ser o que não ser, só para ganhar cargo. No post do Nicolas é isso que ele fala. Como é um post muito longo, é um textão mesmo, se a gente analisasse o textão e eu lendo aqui, a gente ouviria ficar muito longo. Mas eu vou pôr aqui na tela para vocês verem. Aí, no textão dele, ele fala isso. Dessas pessoas que arrotam uma falsa virtude, que não tem princípios e nem convicção, e nem convicções, e vão na cabeça dos outros. E ele diz mais, que esse pessoal não tem nenhum tipo de moral, né, nem tipo de credibilidade pública, mas que essa galera tem na internet. Por quê? Palavras de Nicolas, por conta de contas falsas e bots. O próprio Nicolas sabe do modus operandi. É assim que eles fazem. É assim que eles manipulam a galera. Aí a pessoa pensa, nossa, tá muita gente apoiando, tem muita gente apoiando. Mas o próprio Nicolas tá falando, não tem nem moral a nível
no mundo real, só no mundo virtual, porque são falsos e são canalhas. E ele diz que o post dele, ele tá fazendo principalmente para as pessoas que são, assim, ingênuas, né? E que são enganadas e vão ser contaminadas por o que foi dito pelo Mário. Ou seja, Nicolas também tem o conhecimento e entendimento da galera que sim, que é afetado, inclusive ele usa essa palavra, né, dessas pessoas serem afetadas, e da galera que não tem o mínimo de discernimento e de noção, mas só quer a sensação de pertencimento, assim, qualquer um que fala Deus, pátria, família, liberdade, vai lá, abraça, sem olhar as circunstâncias, sem entender as coisas de maneira mais adequada. Então, ele que já conhece o modus operandi, ele fala isso. Ele diz, inclusive, que o Brasil está cansado de divisão. Só agora que Nicolas descobriu isso, que o Brasil está cansado de divisão, ele sempre promoveu a divisão, a canalice. Só agora que ele viu. Ele fala também, no post dele, que ele não liga se perder prestígio ou poder político, mas ele vai ser quem ele é. Se custar para ele perder prestígio e poder sendo Nicolas, então que ele perca, diz ele. Agora, a gente não viu esse Nicolas afrontoso com o bolsonarismo. A gente não viu esse Nicolas que agora quer pousar de político que gosta de diálogo, que precisa conversar com a outra parte. Ele inclusive cita de não conversar só com já convertidos, mas o bolsonarismo só fala com já convertidos. Eles só falam para a base. Tanto assim que eu repito aqui, a gente pode discordar da canalice e das outras coisas do Mário, mas ele sempre foi bolsonarista e tem coragem para assumir as pautas do bolsonarismo. Nicolas é bolsonarista de primeira hora, foi eleito deputado federal mais votado do Brasil, inclusive na vanguarda do bolsonarismo, porque Nicolas, ele é habilidoso e fala com muitos jovens. Então agora ele quer dizer que ele está aberto a dialogar com a esquerda? Ele está aberto a dialogar com pessoas de esquerda? Não estou dizendo aqui que 3/8 é de esquerda, que eu acredito que ele não seja de esquerda. Mas eu estou dizendo, se ele pode conversar com outras pessoas de outras ideologias e entendimento político, por óbvio, ele pode falar com a esquerda. Mas eles sempre não pregaram o ódio, a intolerância à esquerda? Mas isso não é só do Nicolas, não. Tem um aqui no meu município que foi eleito presidente da Câmara dos Vereadores com acordos com a esquerda, com partidos da esquerda, e sempre se colocou como anti-esquerdista, mas quando era para o cargo, mudou de ideia. Então, o Nicolas, o que ele está fazendo, na minha opinião, é exatamente a canalice que eu condeno. Eu condeno a canalice. Porque a partir do momento que Nicolas, ele quer pular do barco e tá entendendo que ele não é bobo, que Bolsonaro quer fazer a oligarquia bolsonarista e que Nicolas só terá protagonismo com a anuência e a permissão do Bolsonaro, se ele quiser desvincular disso, e ele tem capital político atualmente para isso, que ele faça com honra. Agora, porque eu fui falar com 3/8, então por isso, por aquilo. Eu acho que, inclusive, ele deve falar com qualquer pessoa. Político é assim. Ele pode ser de esquerda e falar com alguém da direita. Ele pode ser da direita e falar com alguém da esquerda. Política é diálogo. Mas bolsonarista, que sempre foi anti-diálogo, eles escutam só para rebater, eles não trocam. E agora ele vem com essa história de que fui dialogar com um empresário, a história lá dos bitcoins. Pelo amor de Deus, dá para falar sobre bitcoins no telefone, numa call. A partir do momento que atrela aquela imagem pública, ainda mais um deputado federal que tem tanta visibilidade, ele não dá passos incalculados, ele calcula. Ele não dá passos incalculados, ele calcula os passos que ele vai dar. Então, se ele
aceita ser fotografado e feito vídeos dele com 38, sabendo que inclusive ele, Nicolas, é bolsonarista, e o que a galera bolsonarista pensa e prega, e que o 38 é inimigo, digamos assim, do bolsonarismo, ele pagou o preço, e ele tem que assumir as consequências do preço que ele pagou para ver. É assim que funciona. Inclusive, essa máquina de difamação que ele tá chorando e criticando que estão fazendo com ele, Nicolas sempre fez. Porque eles adoram. No olho do outro é refeito, é refresco. Mas karma, como já dizia o americano, karma is a bitch. Deus perdoa e karma não. Karma, uma hora ele vai lá e cobra. E agora ele tem a consequência daquilo que ele sempre fez e contribuiu para alimentar. Aí a gente vê por outro lado, o Janones entra nessa treta entre 2 deputados da mesma sigla e 2 deputados bolsonaristas, porque a gente tem deputados do PL que a gente não pode falar que são bolsonaristas, que são fisiologistas, centristas ou direitistas, mas Nicolas e Frias são bolsonaristas. Aí, do nada, quem se mete na treta? André Janones. Aí você pensa, não, mas Janones está entrando nessa treta da mesma forma que muita gente avaliou que Nicolas não está sendo coerente com a posição política que ele sempre defendeu. Aí você pensa, é por isso que Janones está entrando no meio? Lógico que não, né? Lógico que não. Primeiro, que a oposição no Brasil, de um lado e do outro, a gente vê poucos políticos que não são canalhas e oportunistas. Poucos, dá para contar nos dedos. E Janones não tá nessa conta, porque Janones é canalha, oportunista e rachador. E rachador, envolvido em rachadinha. Mas o de Janones nós vamos aqui ler. André Janones, virei o motivo da desunião entre Bolsonaro e Nicolas pelo jeito. Me deixem fora dessa. Todos sabem que sou anti-bolsonarista, mas isso não faz de mim um cego. Divergências à parte, amigo Mário Frias está certo em seus argumentos. O presidente Bolsonaro está sendo traído pelo Nicolas, sim. Devagarinho, ele vai pulando do barco e eu não acho isso correto. Levar um cara que chama Bolsonaro de cadela e frouxo nas redes já foi demais. Isso é trairagem e na política não é espaço para traidores. Por mais incrível que pareça, eu nunca imaginei que eu ia dizer isso. Canalice pura. Canalice pura. Ele não está preocupado se Nicolas traiu Bolsonaro, se não traiu. Ele quer mais que o circo do bolsonarismo pegue fogo, mas que queime muito. Ele não está preocupado com a traição, o que é o correto, porque se ele preocupasse com o que é correto, ele não faria rachadinha. Que infelizmente, ele não vai pagar criminalmente por o que ele fez. Porque negociou para parcelar e pagar os 130 mil reais e fica por isso e tá tudo bem? Então, Janones nem tem moral para estar falando que é certo, que não é certo, nem ele prega o que nem ele faz o que ele prega, porque ele falou várias vezes sobre Flávio Bolsonaro, sobre a rachadinha da família Bolsonaro e foi pego com a boca na botija nas rachadinhas. Mas por que ele entra nessa treta? Ele entra porque o Nicolas é o adversário político direto de Janones em Minas Gerais. Nicolas é gigante em Minas Gerais, saiu de vereador para deputado federal mais votado do Brasil, não é de Minas, foi mais votado inclusive que Eduardo Bolsonaro. Nicolas não tem nem 30 anos, e 2026 agora ele vai estar com 30 anos, se ele não for para Senado, se não tivermos aí essa proposta do deputado Eros efetivamente colocada, ele tem grandes chances de tentar cargos que o próprio Janones almeja. Nas eleições gerais. Então, Janones, o que ele tenta fazer
é desidratar Nicolas. Ele tenta fazer o Nicolas publicamente ser exposto como traidor, porque é alguém que compete com ele na mesma área, no mesmo campo político. Então, provavelmente, essa é a intenção do Janones para tirar Nicolas do campo, porque é -1. Porque hoje, em Minas, o que nós temos aí para as eleições gerais, independente se for deputado, senador ou governador, independente da questão da idade, a gente vê que Nicolas está aí paro em todas as paradas. Incomoda. E Janones, com esse incômodo, o que ele tenta? Falar, ó, esse traidor, eu não tenho nada a ver com isso, nem sou a favor dessa galera, mas o que é certo é o certo, o Nicolas que tá errado, o traidor que quer pular do barco, canalice pura do Janones. Mas e Nicolas, ele não quer pular do barco? Mas é aquilo que eu falo da canalice. Quando a gente é o que é, assume as consequências de ser o que é uma coisa. Mário Frias é um sectário vassalo do bolsonarismo e tá tudo bem. A gente pode não concordar, mas ele é o que é. Outra coisa é gritar que é bolsonarista, sabe? Se alinhar ao bolsonarismo, defender o bolsonarismo e esquecer os ideais do bolsonarismo. Ficar fazendo videozinhos com gente que sim, que é contra as ideologias, ou o Bolsonaro e o bolsonarismo, com a justificativa de que quer diálogo, que Brasil não quer mais divisão. O cara que sempre promoveu a divisão, mesmo sendo jovem, sempre promoveu a beligerância, a polarização tóxica. Claro que não cola, Nicolas. Só cola para enganar os já enganados. Porque se você quer mudar de ideias e só não muda de ideias quem não as tem, tenha hombridade, tenha dignidade, exponha porque você está saindo daquele partido. Exponha que você está discordando e tá tudo bem. Agora sim parece rato, coisa de sorrateiro. E para concluir, nessa questão de 16 de março, não sei o quê, ele falou, mas vocês sabem, eu fiquei sabendo junto com todo mundo que não vai ter em Minas, que vai ser só lá no Rio. E fica dando, sabe, igual, não queria votar no Hugo Mota, mas o Bolsonaro que obrigou e que pediu. Quando é conveniência, isso é canalice. Ué, se Bolsonaro é que pediu e por conta disso ele votou no Hugo, cadê as convicções e os princípios que ele falou que ele tem da cabeça dele? Porque ele não tinha convicção de votar no Hugo, mas ele votou porque Bolsonaro pediu. Ora, então por que ele foi ao encontro do 38ão? Se com certeza Bolsonaro não se agradou, não ia se agradar, porque foi conveniente para ele. Nicolas é mais perigoso do que o Bolsonaro, eu já falei isso aqui. Nicolas é mais perigoso porque ele é jovem, mais inteligente que o Bolsonaro e porque ele entende a linguagem da galera, principalmente dos jovens. Nicolas é perigosíssimo. Então esse jogo que ele tá fazendo, uma hora vai voltar contra ele sim. Vai voltar contra ele e ele que sustenta. Ele que sustente, porque vida adulta é assim. A gente faz as coisas e a gente tem que enfrentar as consequências. Inclusive, teve uma fala do 38ão sobre Bolsonaro nesse sentido que eu concordo. Quando ele chama Bolsonaro de covarde, ele fala que nunca tivemos nos últimos 500 anos um líder, um presidente tão covarde. Ele diz que Bolsonaro é covarde, e eu vou mais longe. É tão covarde que ele se inventou de ir para a trincheira, para a guerra, mas ele teve medo de ir para a prisão e chorou igual uma criança indefesa. Isso é coisa de covarde. Ele não foi para a guerra, soldado vai para a guerra, sabe a consequência da guerra. Viver ou morrer. Se vai para a guerra, mas Bolsonaro não, é só na bravata, é só na narrativa que ele faz. Um tremendo de um covarde, de um chorão, que veste a carapaça de corajoso, de afrontoso, mas não, que morre de medo da cadeia, que inclusive, dia 25 agora, Zanin, né? Vamos aí saber o que vai acontecer, né, ministro Zanin?
que vai acontecer com relação ao presidente Bolsonaro. Será que ele já vai pro chilindró? Talvez ainda não, né? Mas é isso. Aqui no meu canal, vocês já sabem, sem canalice nem oportunismo. Arriba!